Vamos lá, minha gente, boa noite. Vamos apresentar aqui rapidamente para vocês alguns pontos da gestão financeira e orçamentária que vão cair na prova de vocês. A gente vai trabalhar hoje com a deliberação número 278 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que consta no edital para vocês. A gente vai ver que ela é de 2017. E do que ela trata? Aqui tem a ementa, que ela diz assim, ó, dispõe sobre a prestação de contas anual de gestão no âmbito da administração estadual e da outras providências. A gente vê que a prestação de contas da administração ao Tribunal de Contas. Uma coisa interessante que eu gostaria que vocês observassem aqui para treinamento aí, até para o direito administrativo, são os considerandos aqui realizados na deliberação, que demonstram aqui como funciona, por exemplo, aqui, ó, o que são os considerandos, são as razões, os motivos, né? Aqui você vai ver a motivação do ato administrativo, porque uma deliberação aqui, na verdade, vai levar a um ato administrativo depois, posteriormente, né? E assim, a gente vê que é uma regulamentação realizada pela administração pública aqui, que vai do artigo 1º ao artigo 18 aqui, né? Vamos voltar aqui ao início, para você acompanhar o nosso debate, só os principais pontos. O que a gente já conversou desde o início. Eu acredito que eles não vão aprofundar muito nesses pontos aqui sobre direito financeiro, orçamentário. Eles vão trabalhar com conceitos, vão trabalhar com algumas questões elencadas nos artigos que a gente vai ver na sequência, né? Vamos ver aqui alguns considerandos, né? Considerando que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro julgar as contas dos administradores e demais responsáveis pelo dinheiro, bens e valores dos três poderes da administração direta e indireta, incluídas as empresas públicas, sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual. A gente percebe aqui que eles estão falando da administração pública direta e indireta, tá? E aí citam o artigo 123, inciso 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, depois eu vou fazer essa marcação para vocês aqui, porque eu não sei por que cargas d'água, o marcador aqui do meu leitor de PDF não tá realizando. De repente é porque está fazendo a gravação e apresentando para vocês, aí ele não está fazendo a marcação. Mas depois eu vou pontuar aqui verbalmente com vocês e o material disponibilizado vai seguir com a marcação para vocês, tá? E aí, na hora de vocês estudarem, vendo o vídeo, vocês peguem o material marcado e vejam o vídeo novamente. Aqui, considerando que as pessoas sujeitas à prestação de contas só por decisão do Tribunal de Contas podem ser liberadas desta responsabilidade. Então tem que ter uma decisão do Tribunal de Contas para liberar dessa prestação de contas do gestor aí anual. Considerando os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, em especial os da efetividade, eficiência, legalidade, legitimidade, proporcionalidade, economicidade e da razoável duração do processo, a gente trabalhou vários desses princípios, tá? Você já tem ciência desses princípios. Considerando que estabelecer critérios de seletividade para a constituição dos processos de prestação de contas contribui com o aprimoramento do modelo de fiscalização do TCE, a fim de torná-lo mais célere e tempestivo. Considerando o disposto da deliberação, aí fala outra deliberação aqui,
dentro da fundamentação. Esse aqui, eu só estou passando aqui por curiosidade de vocês, para vocês verificarem a motivação, né, do ato. Lembra dos poderes da teoria dos motivos determinantes? Lembra disso? Então, acaba vinculando o ato aqui a esses considerandos. Delibera aqui. Vamos lá, da deliberação aqui do colegiado aqui do Tribunal de Contas, a gente vai estabelecer o seguinte, aqui é o capítulo 1, das disposições gerais. O que diz as disposições gerais que é interessante para nós? Eu estou passando rapidamente, por quê? Porque a gente tem muita coisa para ver, pouco tempo, e eu vou pontuar só os principais artigos, tá? Para a gente ganhar tempo, falar do decreto, falar do boletim, falar do código de contabilidade pública ainda hoje. Vou tentar dar um apanhado geral para vocês aí. Artigo 1º aqui, esta deliberação aí diz do que diz a deliberação, né? A deliberação dispõe sobre a prestação de contas anual da gestão no âmbito da administração estadual e da outras providências. Para os efeitos do caput desse artigo, a administração estadual abrange. O que ela abrange, a administração estadual? Isso aqui é quase uma aula de direito administrativo para vocês. Os órgãos e entidades, órgão é uma coisa, entidade é outra. Órgão não tem personalidade jurídica, entidade tem personalidade jurídica, entidade compõe administração pública direta e indireta. Órgão, na verdade, são o que compõe a essência, o que faz andar a administração, né? Cada órgão tem um número de pessoas que vai realizar determinado fim. Órgão é digamos assim, um complexo administrativo que vai providenciar as atividades administrativas, digamos assim. Você vai ver o conceito de órgão público e de entidade lá na Lei de Processo Administrativo, tanto na federal quanto na estadual. Depois dá uma olhada lá, você vai entender melhor do que eu estou dizendo. E ainda trabalha aqui com os poderes legislativo, executivo, judiciário, fala do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado do Rio, que são diferentes, né? Fundo especial, autarquia, consórcios, empresas públicas, regime próprio de previdência social, demais unidades que, em razão da previsão legal, devam prestar contas ao tribunal. Porque esses órgãos recebem dinheiro público, e aí tem que prestar conta desse dinheiro público. Né? Porque lembra como a gente trabalhou a questão do orçamento? A gente viu que tem receita, tem despesa, e a gente tem que verificar de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo, qual é o gasto, para poder realizar um planejamento para o próximo orçamento. Lembram disso? Então, aqui a gente está tendo um panorama sobre aqueles conceitos básicos e avançando aqui na nossa deliberação. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta deliberação, entende-se como... Aí aqui os conceitos. Eu entendo que o artigo 2º é importante dessa deliberação, porque pode cair conceitos trocados. Quem presta contas anual? Prestação de contas anual, o que é isso? Conjunto de dados demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, encaminhados anualmente ao TCE, organizados de forma a permitir o julgamento técnico sobre as contas. Aí o responsável pela prestação de contas anual, aquele revestido de competência, então tem que ser uma autoridade competente para gerir os recursos das unidades judiciadonadas no exercício a que se referem as contas. O exercício financeiro, lembra aquele 1 ano? Então, responsável pelo encaminhamento da prestação de contas anual, o titular da unidade jurisdicionada, à época do envio do PCA ao tribunal. E unidade central de controle interno. Quem é o controle interno? A unidade administrativa integrante do sistema de controle interno da administração pública estadual, incumbida da coordenação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades de controle externo exercidas pelo Tribunal de Contas. Viu os conceitos? Aí isso daqui faz parte das disposições gerais. É uma técnica que eu te passo
para você entender melhor os conceitos, você vai sempre nas disposições gerais e nas disposições transitórias. Você vai encontrar muita coisa por ali. Quando você for ler uma lei, uma normatização, uma regulamentação, dá uma olhada sempre nas disposições gerais e nas transições e nos atos de transição ou disposições transitórias. Critério técnico de seletividade. A metodologia de trabalho para a seleção de unidades gestoras de interesse para fiscalização, observados os conceitos de materialidade, relevância, risco e oportunidade. Aí você vê lá no capítulo 2, da constituição dos processos de prestação de contas, dos critérios de apresentação. Como vai ser apresentada a prestação de contas? A prestação de contas anual de gestão deverá ser apresentada exclusivamente pelo meio eletrônico. Aí tem o SIGFIS lá, para você prestar contas, tem um sistema eletrônico. O cumprimento do dever legal de apresentação de contas somente será considerado atendido com o encaminhamento de dados referentes aos informes mensais do SIGFIS. A prestação de contas anual de gestão será constituída com processo neste TCE, para fins de instrução e julgamento. O tribunal divulgará até 31 e tal a prestação de contas anual do responsável pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, terá obrigatoriamente processo constituído anualmente para fins de instrução e julgamento. Obrigatoriamente. Lembre-se dessa palavrinha. O plenário e o secretário-geral do controle externo, com a aprovação da presidência, poderão determinar a constituição de processos de prestação de contas anual de gestão de unidades jurisdicionadas não selecionadas, da organização e composição. Aí você vê que eles estão estruturando a resposta que o administrador vai dar ao TCE com os dados da prestação. Aí tem toda uma planilha que ele vai encaminhar com esses dados. O importante aqui também, o conteúdo da prestação de contas constitui então lá o artigo 1º, artigo 2º, artigo 5º. São importantes. O conteúdo das prestações de contas constituídas para fins de instrução e julgamento compreenderá, além da base de dados do SIGFIS, o rol de documentos complementares integrantes do anexo desta deliberação, exigidos de acordo com a natureza jurídica de cada unidade jurisdicionada. Nos casos de inexistência de qualquer documento obrigatório referenciado no anexo, nos anexos que integram esta deliberação, a autoridade competente deverá apresentar a declaração negativa devidamente justificada no mesmo formato previsto para o item do documento correspondente. Os registros evidenciados nos documentos encaminhados a este TCE por imposição desta deliberação deverão ser apresentados em obediência às normas constitucionais e infraconstitucionais observadas no que couber às normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, além daquelas oriundas de órgãos regulamentadores, de outros órgãos regulamentadores, né? Aí o prazo vai cair na sua prova, porque se cair isso aqui, vai cair o prazo. E o prazo é mole de botar lá, aí mistura. O prazo é de 180 dias. De quê? A documentação, isso aqui, se cair essa deliberação, o artigo 7º é o top 10 para cair na sua prova, porque ele traz um prazo de 180 dias. De quê? A documentação prevista nos anexos integram desta deliberação relativa à prestação de contas constituídas para fins de instrução e julgamento deverá ser remetida por meio de sistema informatizado ao ETCE-RJ no prazo de 180 dias contados do encerramento do exercício financeiro. Contados do encerramento do exercício financeiro. Isso aqui tem que ficar crivado na sua alma, porque a chance disso aqui aparecer na sua prova é gigantesca. Entendeu? Fica esperto com isso aqui. Prazo, 180 dias, contados de quando? Do encerramento do exercício financeiro. O que será feito? Prestação de contas enviada como? Ao ETCE-RJ. Beleza?
Na hipótese de não atendimento ao estabelecido no caput deste artigo, o secretário-geral de controle externo poderá requisitar a unidade jurisdicionada, aquela referente à jurisdição desse Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, selecionada a remessa da documentação. Os documentos previstos no anexo, você vai ler com calma depois. Aqui, ó, também vem esse prazo aqui, ó, de 5 anos. Ficando à disposição do TCE por 5 anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que o mesmo poderão ser requisitados para o encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias. Fica esperto aqui nesse ponto aqui também, tá? Porque traz prazo. Quando traz prazo, você já levanta a orelha, que já tem que ficar ligado. Transcorrido o prazo referido no artigo anterior, sem que tenha havido decisão pelo encaminhamento de documentos, as contas serão consideradas encerradas, sem prejuízo se for o caso de posterior instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e qualificação do dano ao erário porventura ocorrido, na forma definida em deliberação específica. Também o 9 pode ser utilizado em conjunto com o 8º para montar uma questão, tá? Fique esperto a isso aí. Aí tem o rol dos responsáveis, que também pode cair numa múltipla escolha. Quem são os responsáveis? O cadastro dos responsáveis disponível em módulo próprio do SIGFIS deverá conter a identificação dos responsáveis pelas contas, do responsável pelo encaminhamento das contas, do responsável pelo setor contábil, do responsável pela unidade central de controle interno, de outros responsáveis de acordo com a especificidade de cada unidade gestora. Na hipótese de haver mais de um responsável pelas contas num mesmo exercício financeiro, todos deverão ser arrolados com identificação do respectivo período de gestão. A responsabilidade pelo encaminhamento de dados e dos documentos previstos nos anexos que integram esta deliberação caberá ao titular da unidade jurisdicionada à época do encaminhamento das contas ao TCE-RJ. Nos casos de liquidação, extinção ou intervenção em autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, serão arrolados também o liquidante, o inventariante ou o interventor. Nos casos de responsável falecido, o responsável pelo encaminhamento das contas deverá identificar o inventariante ou o administrador provisório do espólio ou dos herdeiros sucessores das disposições finais e transitórias. Lembra que eu falei para vocês? Então, artigo 11. Os anexos e modelos. A documentação relativa. Frise aqui o artigo 12, que traz prazo. Então, vamos lá. Artigo 12. A documentação relativa aos bens patrimoniais. Então, é relativa a quê? Bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria previsto no anexo. Desta deliberação deverá ser constituída contendo, no mínimo, os elementos constantes dos respectivos modelos e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do Tribunal de Contas por 5 anos a contar do exercício seguinte ao exercício de competência. Então, 5 anos a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias. Percebe que, na verdade, quase copiou aqui o artigo 8º. Olha lá. Beleza? Fique esperto com o que pede o artigo 8º, com o que pede o artigo 11, o 12 quer dizer. Então, fique esperto. A documentação relativa à prestação de contas de transferência financeira referente aos auxílios. Então, aqui está falando bem patrimonial, almoxarifado, tesouraria.
Aqui está falando relativo à prestação de contas de transferência financeira, referente aos auxílios e subvenções concedidos através do termo de colaboração e fomento. Traz também, 5 anos do exercício, pá. Entenderam essa sacação aqui? Para vocês fazerem essa correlação, Cada artigo traz uma situação diferente, mas o prazo é o mesmo. E a contar também o mesmo. Fique esperto, porque pode ser que eles coloquem o contrário e botem um prazo aqui diferente. Misturem alguma coisa e botem outro prazo, 3 anos, 10 anos, entendeu? Fica esperto com isso aqui. É basicamente isso sobre a deliberação 278 de 2017 do Tribunal de Contas, que trabalha com a prestação anual de contas, prestação de contas anual do gestor público. Lembrem-se aqui, aula de direito administrativo. Quer ter uma aula de administrativo? Dá uma olhada nas deliberações do TCE, aí você vai ver como a coisa vai sendo construída na prática. A teoria que você está vendo no direito administrativo, você vai ver aqui, entendeu? Fica esperto com isso aí, é bom para você aprender melhor. Você faz essas correlações, você memoriza mais, beleza? Vamos partir para o próximo vídeo com outro tema. Forte abraço e até daqui a pouco.